Ted Kravitz percebeu algo que ninguém mais estava comentando durante os testes de pré-temporada. Ele notou que a Ferrari tinha uma configuração peculiar de sondas aerodinâmicas no SF-25 de Hamilton. Quando Kravitz levanta uma sobrancelha, é melhor prestar atenção. Esse homem já viu de tudo na Fórmula 1, colapsos de equipes, rivalidades pelo título e mais tentativas fracassadas da Ferrari de conquistar um campeonato do que consigo contar. Então, quando ele se empolga, é porque algo está acontecendo. À primeira vista, parecia apenas mais uma ferramenta de coleta de dados, algo que as equipes costumam usar nos testes para analisar o fluxo de ar e ajustar seus acertos. Mas isso não era apenas sobre coletar dados. Kravitz sugeriu que a Ferrari está usando essa tecnologia para adaptar o SF-25 especificamente ao estilo de pilotagem de Hamilton. E, se isso for verdade, é algo muito significativo. Isso significa que a Ferrari está totalmente comprometida em moldar o carro ao redor de Hamilton, em vez de simplesmente encaixá-lo em um sistema já existente. Pense em como isso é raro quando um piloto entra em uma nova equipe. Ele geralmente passa a primeira temporada se adaptando ao carro, não o contrário. Mas a Ferrari parece estar acelerando a influência de Hamilton. A sonda aerodinâmica mencionada por Kravitz não está ali apenas por aparência. Provavelmente está coletando dados cruciais sobre o fluxo de ar para ajustar a dirigibilidade do carro, um fator que Hamilton enfatizou nos últimos anos. Os problemas de equilíbrio da Ferrari em 2023, especialmente a instabilidade nas saídas de curva, parecem estar melhorando com base nos primeiros feedbacks. Isso se encaixa diretamente nas maiores qualidades de Hamilton como piloto, permitindo que ele tenha mais controle e confiança ao levar o carro ao limite. Enquanto isso, a resposta geral do SF-25 às entradas de Hamilton parece visivelmente mais agressiva do que a de seus antecessores, o que sugere que a Ferrari está disposta a adaptar sua abordagem de desenvolvimento para atender às necessidades de seu novo piloto em vez de esperar que ele se ajuste à fórmula existente. É quase como se a Ferrari estivesse pulando a fase de adaptação e indo direto para a construção de um carro que parece natural para Hamilton. Isso não é normal, e Kravitz sabe disso. Os testes de pré-temporada costumam ser marcados por cautela, as equipes escondem seu verdadeiro ritmo, minimizam suas expectativas e focam na confiabilidade. Mas Hamilton e a Ferrari já lançaram um aviso. Na segunda manhã de testes, Hamilton liderou a tabela de tempos com 1 minuto 29 segundos, 379 milésimos. Não foi apenas rápido, foi 6 décimos de segundo mais veloz do que a Ferrari conseguiu no mesmo dia do ano passado. Os tempos de teste nem sempre se traduzem em ritmo de corrida, mas isso não é sobre os números, e sim sobre a intenção. Hamilton não apenas fez uma volta rápida, ele fez isso em uma pista levemente úmida, com um carro completamente novo, em menos de 48 horas depois de entrar nele. Se isso não for um aviso para o resto do grid, eu não sei o que é. Kravitz não é do tipo que faz afirmações sensacionalistas, mas seu tom durante os testes foi diferente. Ted Kravitz ficou impressionado com a velocidade de Hamilton. Sua análise tinha uma urgência que sugeria algo além de simples admiração por uma volta rápida. Era o tipo de tom que especialistas veteranos da Fórmula 1 usam quando reconhecem uma mudança de poder. Kravitz não estava apenas reconhecendo os avanços técnicos da Ferrari, ele estava praticamente enviando um sinal de alerta para o resto do grid, porque Hamilton não estava apenas se acostumando. Ele já estava se sentindo em casa. Eu quase esperava que a Ferrari colocasse o nome dele na entrada da fábrica antes do fim da sessão. Em poucos dias de testes, o 7 vezes campeão já está moldando seu carro, já está pressionando, já está definindo o padrão. Foi isso que chamou a atenção de Kravitz, e é por isso que o resto do grid deveria estar atento. Porque Hamilton já passou por isso antes desacreditado. Dado como superado, disseram que tomou a decisão errada. E todas as vezes ele reescreveu o roteiro. Em 2013,
Quando anunciou que estava saindo da McLaren para a Mercedes, a reação foi brutal. Críticos chamaram isso de erro, dizendo que ele estava deixando uma equipe vencedora de corridas para um projeto de meio de grid sem chances reais de campeonato. Mas o que aconteceu depois? Hamilton transformou a Mercedes em uma dinastia. Apenas um ano depois, ele estava no topo do pódio, dando início a uma das eras mais dominantes da história da Fórmula 1. Então veio 2016, a batalha pelo título mais intensa de sua carreira. Ele perdeu para Nico Rosberg por apenas 5 pontos. Disseram que Rosberg tinha exposto suas fraquezas, que Hamilton foi derrotado de forma justa e que seus melhores dias haviam ficado para trás. Mas o que Hamilton fez, ele voltou com tudo. Não só destruiu a concorrência em 2017, como também venceu 4 títulos mundiais consecutivos, calando todos os críticos no processo. E então, é claro, veio o declínio da Mercedes em 2022 e 2023. Depois de anos de domínio, a equipe entrou em colapso, lutando para se adaptar às novas regulamentações. De repente, começaram os rumores: ele já passou do auge, nunca mais vai ganhar. Mas, em vez de desaparecer, Hamilton fez um dos movimentos mais ousados da história da Fórmula 1. Deixou para trás a equipe que ajudou a construir, entrou no coração da Ferrari e se colocou na posição para uma última volta por cima lendária. Agora, esse é o momento dele. As mesmas pessoas que duvidaram dele antes estão observando de perto mais uma vez. E se a história nos ensina alguma coisa, é que esse é exatamente o momento em que Hamilton se torna mais perigoso. O ritmo inicial de Hamilton com a Ferrari não é apenas uma boa história. É um aviso. Os tempos de teste não concedem pontos, mas revelam algo fundamental. Hamilton não veio para se ajustar. Ele veio para dominar. E isso levanta a questão: ele realmente pode lutar pelo campeonato este ano? Porque se a Ferrari realmente construiu um carro capaz de disputar o título, então podemos estar prestes a testemunhar algo ainda maior do que o retorno de Hamilton. Podemos estar vendo o renascimento de uma guerra pelo título entre várias equipes. Vamos ser sinceros: Max Verstappen e a Red Bull dominaram a Fórmula 1 nos últimos anos. O RB19 e o RB20 eram basicamente códigos de trapaça. Nenhuma equipe, nem a Mercedes, nem a Ferrari, nem a McLaren, conseguiu enfrentá-los de forma consistente. Mas agora, com Hamilton no jogo, isso não é mais apenas uma rivalidade entre Charles Leclerc e Verstappen. É uma declaração de intenção da Ferrari. Verstappen tem sido intocável em um carro dominante. Mas será que ele consegue lidar com Hamilton em uma Ferrari competitiva? A Ferrari sempre teve velocidade, mas finalmente pode parar de cometer erros cruciais nos momentos decisivos. Se acertarem na estratégia, se evitarem seus erros clássicos, essa pode ser a chance mais séria da Ferrari pelo título desde 2012. Mas aqui está o ponto interessante: quando Hamilton se mudou para a Mercedes em 2013, ninguém achou que fosse a decisão certa. A Mercedes não estava vencendo, e a Red Bull era a força dominante com Sebastian Vettel. Parece familiar. Agora, em 2025, a Red Bull domina novamente, e a Ferrari é vista como uma azarã. Mas, e se isso for exatamente o mesmo cenário de 2014? E se Hamilton acabou de entrar no próximo carro dominante? Foi exatamente isso que Ted Kravitz estava insinuando. A adaptação precoce de Hamilton ao SF25 não é apenas impressionante. É preocupante para a concorrência, porque se a Ferrari já está mostrando velocidade nos testes e Hamilton já está confortável, o que acontece quando ele tiver ainda mais tempo de pista? E isso nos leva à maior pergunta de todas: a Ferrari pode realmente entregar uma temporada completa competitiva? Essa é a verdadeira questão, porque a Ferrari já esteve nessa posição antes. Teve carros rápidos nos testes, teve esperanças de título, mas sempre algo deu errado. Em 2017, era rápida o suficiente para brigar com a Mercedes, mas perdeu o título por problemas de confiabilidade. Em 2018, tinha um carro competitivo até que o desenvolvimento estagnou
e Vettel cedeu sob pressão. Em 2022, teve possivelmente o carro mais rápido no início da temporada, mas desastres estratégicos e erros entregaram o título à Red Bull. O padrão está claro. Hamilton não foi para a Ferrari à toa. Ele não deixou a Mercedes para andar no meio do grid. Ele está aqui para uma última chance de grandeza. Se ele conquistar um título com a Ferrari, fará algo que nenhum piloto conseguiu desde Schumacher.